Eu gosto muito de olhar reportagens de jornais antigos para você ver que nos anos 60, calculadoras ou máquinas de computação eram chamadas de inteligência artificial. Pedro Henrique Ramos, especialista em inteligência artificial, professor, pesquisador, advogado e fundador do RegLab. Existe um hype que, na minha opinião, é maior do que o hype de IA, que é o hype da governança de IA. Fala pessoal, antes do podcast começar, só um recadinho. Se você gosta de acompanhar os nossos conteúdos, não se esquece de curtir e se inscrever aqui embaixo. Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Future of Money, o podcast da Exame com patrocínio da Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual, em que a gente fala tudo sobre o futuro do dinheiro. Eu sou o João Pedro Malar, repórter da Exame, vocês já estão cansados de saber quem eu sou, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Pedro Henrique Ramos. O Pedro, ele é advogado, professor, pesquisador e também é fundador e diretor do RegLab, né? RegLab. RegLab. Perfeito. Foi lançado, inclusive, acho que a gente está nessa gravação agora em setembro, né? Então acho que foi lançado esse mês, né? Foi lançado semana passada, para ter exato, Perfeito. no dia 2 de setembro. Aham. E aí eu queria começar, na verdade, te perguntando o que é, né, esse novo projeto que você fundou e quais são os objetivos dele, né, no momento. Legal. João, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Obrigado a toda a turma aí do BTG pela oportunidade aqui, junto com a Exame, de estar conversando aqui, trocando ideia com vocês a respeito do RegLab e de tantos outros temas envolvendo inteligência artificial, inovação e puxando um pouco a sardinha para o lado, regulação, né? Porque a gente precisa falar um pouco disso. Eu sou professor do IBMEC São Paulo, eu atuo com temas de direito, tecnologia e estudos de internet no geral há mais de 15 anos. Paralelamente com minha carreira acadêmica, eu tenho uma carreira em escritório de advocacia, sou sócio do escritório, o Batista Luz Advogado, o Beluz, que é um escritório bem reconhecido nessa área de atendimento a empresas de tecnologia, empresas que passam por transformações digitais, empresas do setor de mídia. E do nosso trabalho, ao longo dos últimos 15 anos, a gente começou a notar uma mudança muito grande no perfil do que o cliente exige ou do que o cliente espera dos escritórios de advocacia. A advocacia, ela tem se tornado cada vez mais uma ciência que busca multidisciplinaridade, busca você trabalhar com pessoas de design, de matemática, de administração de empresas, de economia, para tentar trazer um valor a mais para o nosso negócio. Entendi. O direito muda bastante, o judiciário tem uma função hoje extremamente política, e isso, claro, que impacta também a prática empresarial. E a gente consegue ver, fora do Brasil, vários movimentos de tentar inovar na prestação de serviços jurídicos para um serviço de consultoria jurídica. Consultoria jurídica, não estou usando esse nome à toa. Porque quando a gente pensa nas grandes consultorias, a gente pensa em empresas que buscam soluções. Independente se para aquela solução você vai buscar um advogado, se você vai buscar uma pessoa de finanças, se você vai buscar um economista, eles querem a solução. Quer e aí resolver o problema. Consultoria serve para isso, para buscar aquela solução. Então, quando eu falo consultoria jurídica, o cliente tem um problema que tem algum viés jurídico e a gente vai encontrar a solução para ele, independentemente do tipo de profissional ou do serviço específico que a gente vai prestar. Aí surge o RegLab. O RegLab é o Centro de Pesquisa e Estratégia do Batista Luz Advogados. Entendi. A ideia com o RegLab é poder desenvolver estudos e pesquisas encomendadas que podem ajudar podem criar soluções ou ajudar políticas públicas e estratégias de relações institucionais dos nossos clientes e parceiros. Então, parte da premissa de que o cliente, então, não busca só aquele parecer jurídico clássico, bastante antiquado, por assim dizer, e ele também busca algo que possa entregar dados empíricos, evidências. Então, quando a gente fala, poxa, eu quero algum argumento para falar que essa lei, a lei X, não é uma lei boa. Tá? A gente pode usar vários argumentos jurídicos para isso, mas a gente sempre vai estar limitado a alguns argumentos com base em legalidade e talvez pela retórica jurídica, que é o papel do contencioso, o papel do litígio. Sim. Quando a gente traz isso para o mundo de ciências sociais aplicadas, a gente pode, a partir dessa pergunta, dessa demanda do cliente, tentar fazer pesquisa de campo,
tentar buscar entrevistas, dados econômicos, dados estatísticos, para mostrar o efeito social, o efeito econômico, ou até mesmo o efeito político de determinada regulação. Materializa um pouco Materializa também, né, aquilo. Outra demanda que é comum, o cliente está passando por alguma dificuldade com a imprensa, com o poder público, com a população em geral, e precisa de pesquisas que mostrem talvez um pouco mais um outro lado da atuação do cliente, mostrando um impacto econômico, um impacto social, do que aquela empresa também faz, para além das suas questões empresariais regulares. Então, o papel nosso também é isso. E, por fim, também buscar, até dentro das empresas, trazer soluções que possam ajudar para além do serviço jurídico tradicional. Então, a gente está falando aí de trazer um conhecimento de governança, de economia, de operações, de design, para tentar buscar um estudo ou uma estratégia que vai agregar para a operação do cliente. Nossos clientes são basicamente grandes empresas, principalmente dos mercados de mídia e tecnologia, mas também de outros mercados que buscam inovar com questões de governança digital e também associações da indústria. Claro que o nosso objetivo final é que nossos estudos eles possam, de alguma forma, impactar o debate público sobre o tema. Então, que a gente possa trazer um debate público mais informado, que a gente possa também ter uma discussão menos baseada em opiniões e mais baseada em evidências e, quem sabe, influenciar, de alguma forma, políticas públicas e até estratégias e posicionamentos de atores nesse ecossistema. Perfeito. E o tema de hoje, né, na verdade, é um recorte quase dessa atuação, né, que você tem, que é a regulação de inteligência artificial, né? A primeira pergunta que eu queria fazer, e eu acho que é sempre importante lembrar, né, para quem está vendo ou ouvindo a gente, que a inteligência artificial já existe há umas boas décadas, né, e com várias aplicações. Mas foi principalmente no ano passado, com o surgimento do ChatGPT e a generativa, que eu acho que essa questão de regular a IA ganhou muita força, né, e com os projetos de lei e tudo mais. Por que você acha que isso aconteceu, né, exatamente? Assim, você tem alguma teoria, alguma explicação? Claro, vamos lá. Eu acho que tem alguns pontos, né? Então, a gente fala hoje em dia de um hype ou de uma tendência, tanto midiática quanto na posição de um discurso público, de falar mais sobre IA. IA já estava aí há muitos anos, há muitas décadas, e, obviamente, isso parte, talvez, de uma confusão entre IA enquanto um campo de estudos e inteligência artificial enquanto um sistema ou um produto único. E a gente começa por aí. Desde os anos 50, você fala de inteligência artificial e, culturalmente, a gente fala isso quase como se fosse um campo. Então, eu uso inteligência artificial para me referir a alguma coisa que eu vejo em um filme, alguma coisa que eu vejo em um livro, mas eu também uso para me referir a um algoritmo de personalização ou robô aspirador na casa da minha mãe. E dependendo do nível de letramento digital que a pessoa vai ter, ela vai atribuir inteligência artificial para algumas coisas e menos para outras. Então, e que às vezes coisas que nem usam, né? Que nem usam, né? Então começa a ter essa confusão aí, eu acho, com a popularização muito rápida do ChatGPT em novembro de 2022, e em conjunto com outras soluções de chatbots que acabam sendo lançadas por outras empresas, Google, Microsoft, enfim, várias outras que também lançam seus chatbots. E a gente acaba confundindo um pouco o produto com o campo, né? Então, esse é uma inteligência artificial. Não, é um chatbot. É um chatbot e, independentemente do sistema de programação, independentemente do formato que ele usa ou das técnicas que são utilizadas, a função dele é chatbot. Tá? E, obviamente, tem um papel de marketing aí, porque é muito mais sexy, muito mais atraente você falar em, essa é a minha IA. Poxa, bacana. Mas se você olhar, por exemplo, a quantidade de empresas que tinham produtos absolutamente baseados em programações que não são consideradas programações do campo de IA, como, por exemplo, sistemas de árvore de decisão, ou mesmo sistemas lineares, agora se anunciam como empresas de IA. Sim. IA, para mim, eu sempre digo que é um conceito cultural. Cultural no sentido de que cada cultura, cada comunidade, em um determinado espaço de tempo, acha que há alguma coisa. Eu gosto muito de olhar reportagens e jornais antigos para você ver que nos anos 60, calculadoras ou máquinas de computação eram chamadas de inteligência artificial. Os primeiros anúncios de robôs aspiradores eram robôs com inteligência artificial.
hoje parece ridículo para a gente falar que isso é inteligência artificial, porque IA é um conceito cultural. A gente acaba atribuindo IA a tudo aquilo que a gente não consegue explicar tão bem e que a gente atribui aquilo a um comportamento que era esperado ou que não é possível do ser humano, naquele momento, resolver sozinho, né? E aí, aos poucos, a gente vai falando, puxa, isso nem é tão inteligente assim, eu vou parar de chamar isso de IA, eu vou chamar simplesmente de chatbot, eu vou chamar de calculadora, eu vou chamar de robô aspirador, e assim por diante. Agora, existe um hype que, na minha opinião, é maior do que o hype de IA, que é o hype da governança de IA, que você começou a pergunta com isso, né? O hype da governança de IA, e não me entendam mal quando eu falo hype, tá? Hype, às vezes as pessoas podem entender isso como se fosse uma negativo, questão negativa. Uhum. Hype sim tem um aspecto negativo, pode criar bolhas e tudo mais, mas também tem um aspecto de conscientização do público, de literacia, que é muito importante a gente também olhar e perceber até a função positiva que a imprensa pode ter nesse trabalho de levar temas novos para o público em geral. Uhum. E o hype de governança de IA, ele surge em um momento chave da discussão global sobre regulação das grandes plataformas. Sim. Eu sempre fico pensando em como a gente, ao focar nas grandes plataformas, a gente acaba pegando um pedaço muito pequeno do que é IA e acaba concentrando um esforço muito grande. Porque quando eu estou em um avião, subindo e descendo, tem inteligência artificial naquilo. Quando eu estou usando esse microfone aqui e depois a minha voz vai ser processado, pode ter sistemas de inteligência artificial. A indústria usa a inteligência artificial para 1 milhão de possibilidades diferentes. E a gente não pode deixar de separar isso, porque nos últimos anos existe uma pressão global no mundo inteiro para maior regulação de empresas de internet. Então, grandes plataformas de internet. E dentro disso também existe uma questão geopolítica de posicionamento de diferentes países e regiões do globo nesse debate sobre tecnologia e inovação. A gente enxerga no mundo de IA um boom muito grande da China nos anos 2010, com investimentos massivos, investimentos de planos estatais para transformar a China em uma gigante do uso de IA na indústria e na criação de patentes novas. E hoje, realmente, na indústria, se você olhar, falar, poxa, quem lidera o mundo em termos de indústria, em termos de tecnologia de base, é a China. Do outro lado, você tem os Estados Unidos, que tem um domínio na camada de conteúdo na internet, com grandes empresas de serviços para o consumidor final, né? Aplicativos, redes sociais, tudo mais, mas também com um poder que até hoje, desde o século XX, é imbatível, que é a indústria cultural ou de entretenimento dos Estados Unidos, que acaba moldando muito como a gente enxerga o mundo, né? O American Way of Life. Muito das bases de dados de IA vem daí, né? Exato. E aí, muito da visão que nós temos de mundo, né? Principalmente no Brasil, é a visão que vem contaminada por questões da indústria cultural estadunidense. E aí a gente vê que dentro dessa briga aí, tem um lugar do mundo que está meio isolado, que durante 2000 anos foi o centro de inovação, de empreendedorismo cultural, acadêmico, científico da humanidade, e que desde o Império Romano perdeu que foi assim desde o início do Império Romano e perdeu no fim da Segunda Guerra Mundial toda essa potência, que é a Europa, tá? Mais especificamente a Europa Ocidental, grande representada pela União Europeia. Então, a União Europeia se vê pela primeira vez numa posição, olha a ironia, de colônia. Colônia por quê? Porque ela é exportadora, talvez, de matéria-prima básica, e essa matéria-prima básica podemos chamar de dados das pessoas, para importadora de soluções tecnológicas avançadas, manufaturas, que são as redes sociais e a indústria de ponta da China e dos Estados Unidos. Sim. Então, você tem uma quebra de paradigma muito grande. E isso é um jogo geopolítico. Como a Europa vai se posicionar se a Europa não ficou ou não conseguiu se colocar como uma gigante de indústria, uma gigante de tecnologia e uma gigante de influência cultural? Bom,
a partir da regulação. E faz todo sentido, já que o modelo europeu de regulação, que é o modelo romano, ele é presente em mais de 160 países. Sim. A influência acadêmica, jurídico-regulatória ainda é enorme. Então, você começa a ver, desde os anos 2010, segunda metade, a União Europeia se posicionando em diferentes temas, desde a proteção de dados, de questões envolvendo telecomunicações, questões envolvendo tarifas, como uma exportadora de padrões regulatórios para o mundo, inclusive com a atuação das suas, da sua força consular. Então, a diplomacia da União Europeia, ela tem atuado diretamente em vários países para que esses países adotem aqueles padrões da União Europeia em termos de regulação. E essa é uma forma da União Europeia se posicionar como não só uma, entre aspas, uma força geopolítica global importante, relevante ainda, que não tem o poder econômico, não tem o poder de influência cultural nas pessoas, mas tem ainda um poder regulatório e que precisa ser preservado, já que é uma região muito rica, uma região com alto consumo, e se você quiser brincar com essa região, vender para essa região, você tem que seguir as regras deles, tá? E ao mostrar esse poder, ou tentar exportar a regulação, você também mantém a relevância dos seus padrões e, de certa forma, do seu pensamento europeu em relação a isso. Então, isso que a gente chama de efeito Bruxelas, né? O efeito Bruxelas que acontece no mundo todo e que foi muito forte no final dos anos 2010, mas começa a ser questionado agora nos anos 2020, muito por conta dos problemas de transplante institucional daquilo. Sim. Então, poxa, como é que a gente vai pegar toda uma estrutura que foi pensada com a cabeça de pessoas na Europa e trazer para o Brasil? E para a realidade da Europa, muito né? diferentes. Somos muito diferentes culturalmente falando, economicamente falando, socialmente falando. Uhum. Então, essas críticas começam a surgir com mais força. Os projetos de regulação de inteligência artificial que aparecem na Europa, eles começam com força muito grande na própria academia. São investimentos e financiamentos muito grandes são feitos para pesquisas e estudos sobre governança de tecnologias. Para ter ideia, no ano passado foi produzido sobre o tema de governança e tecnologia quase a mesma quantidade de papers, especificamente de governança de inteligência artificial, foi produzido quase a mesma quantidade de papers acadêmicos, publicadas em revistas acadêmicas, do que tinha sido publicado em todos os anos anteriores, tá? E só ano passado. Então, esse número já deve estar muito maior esse ano. Acho que ilustra bem esse hype. Ilustra bem o hype. Né? Então, claro que existe uma força muito grande nessa governança e que também junta com uma questão aí muito local dos Estados Unidos, que os Estados Unidos também debate isso, mas com um viés um pouco diferente, um viés um pouco mais assustado, com a questão de IA vai acabar com os nossos empregos, mas também, que é também algo típico do próprio reacionarismo da cultura dos Estados Unidos, mas que também puxa a agenda de governança de IA como uma forma de também deixar outras agendas da política nacional, interna dele de lado. E aí você junta tudo isso, você vê também uma questão, entre aspas, corporativista, de você enxergar que existem setores da economia que precisam que regras e leis precisam ser aprovadas para a máquina do dinheiro continuar rodando, etc. Eu me incluo nisso, os escritórios de advocacia ganham dinheiro com isso, é normal, tá? E aí você começa a ver uma pressão muito grande para regular a inteligência artificial, seja lá o que for inteligência artificial, dentro desse mundo de governança de tecnologias no geral, né? Então, acho que eu falei bastante, mas assim, eu acho que a pólvora, por mais que seja a questão das grandes plataformas, ela foi sim o estopim, mas a gente precisa olhar isso dessa forma mais ampla, sabe? Como um debate geopolítico e não só um debate focado em um setor econômico específico. Perfeito. Já a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre esses projetos e o que já foi aprovado em outros lugares, mas antes eu queria te perguntar, na sua visão, quais são as principais questões que a gente deveria abordar numa regulação de IA? E quais são as questões que talvez hoje a gente esteja focando e que talvez não fosse necessário focar, né, na regulação? O principal ponto sobre inteligência artificial, para mim, é que IA é uma ferramenta. Ela não é o produto final. Sim. IA é como uma roda. A gente não regula rodas. Não existe uma lei geral de rodas. Não existe uma Constituição com um artigo específico sobre o funcionamento das rodas, os direitos das pessoas que são impactadas pelas rodas.
Parece bizarro tudo isso que eu estou falando, mas é para ilustrar que a gente não regula a roda, a gente regula o carro, a gente regula a roda do caminhão, a gente regula o funcionamento de trens, a gente regula um monte de coisa que usa a roda como uma ferramenta. Inteligência artificial é isso, é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta na mesma medida em que o Excel é uma ferramenta também. O Microsoft Excel é uma ferramenta. E a gente tem que olhar isso com cuidado, porque ao regular uma ferramenta que hoje a gente chama de IA por conta de uma questão que culturalmente a gente conhece e fala que é IA, daqui 4, 5 anos vai ter outra coisa que talvez não se encaixe naquela definição inicial. A gente fala isso, o problema definicional da IA. O que é IA? Se a gente não consegue definir o que é bem feito para fins de uma regulação, como é que a gente vai regular aquilo? Sim. Então, eu tenho muito medo de regulações que foquem na ferramenta e não no produto final, ou na entrega final para as pessoas. E aí que vem o ponto. Acho que é super válido a gente pensar em regulações que estabeleçam, primeiro, princípios de uso geral aplicáveis a software, qualquer tecnologia, coisas que já temos na regulação brasileira, que podemos avançar mais essa discussão, sem dúvidas, independentemente de qual ferramenta ou qual, aí trazendo para o mundo de tecnologia, qual sistema ou regra de programação vai ser utilizada para isso. E principalmente olhar quais são os produtos finais, né? Então, assim, eu não me preocupo nem um pouco com a inteligência artificial que edita aqui a minha voz para tornar a minha voz um pouco melhor para a câmera, ou para o áudio das pessoas que estão nos ouvindo. Para mim, isso não é um IA que vai causar qualquer problema para mim. Um IA que vai me ajudar a estacionar o carro melhor, também parece um IA que é positiva. Agora, um IA que faça alguma coisa relacionada com vídeo monitoramento nas cidades, ou faça classificação de pessoas por meio de reconhecimento facial para fins de segurança pública, ou para concessão de crédito, ou para concessão de crédito, são questões relevantes. Então, eu acho que a gente, ao trazer o debate sobre IA e com esse foco tão grande em Big Techs e tudo mais, a gente foge de questões difíceis que estão na nossa realidade e que precisam ser pensadas. Então, eu estou trazendo aqui, e eu não vou falar o uso de IA, eu vou falar o uso de tecnologia para, número 1, armas ou qualquer tipo de armamento ou uso militar de veículos ou armamentos não tripulados ou automatizados. Isso é uma coisa. Outra questão é o uso de tecnologias para reconhecimento facial. Também é outra coisa super relevante que, entre aspas, está ficando banalizado aí, pelo menos na sociedade brasileira. Bastante. Você citou aí, por exemplo, o uso de tecnologias para crédito. Ainda, a gente pode ir um pouco mais longe, pensar em aplicações industriais, mas que usam dados pessoais sensíveis, como sequenciamento genético, tudo mais, para poder criar produtos ou criar coisas diferentes. Acho que essas são as questões que a gente vai estar tratando. Eu acho que é muito mais relevante a gente ter uma discussão séria enquanto sociedade, legislativo, executivo, sobre uma lei ou mudanças na LGPD que seja para a gente falar de reconhecimento facial e colocar regras para isso, do que falar de inteligência artificial no geral, sabe? E por mais que você possa buscar impactos maiores, eu acho importantíssimo a gente separar o que é uma tecnologia de alto risco do que não é alto risco, independentemente do tipo de método de programação que vai ser usado, sabe? Sim. Eu queria te perguntar também um outro tema que acho que é bastante debatido e acho que é bem importante quando a gente fala de IA, que é a questão dos vieses de IA e de como reduzir esses vieses, né? Na sua opinião, é possível você envolver isso numa regulação, como regular, e ao mesmo tempo eu imagino também que a partir do momento que, por exemplo, você cobra uma empresa reduzir vieses, precisaria ter um órgão, por exemplo, para fazer essa fiscalização ou não? Como que daria isso na prática, né? A questão dos vieses da tecnologia é extremamente relevante. A gente já falava de vieses, por exemplo, em aplicativos de fotos que classificam pessoas, etc., muito antes do hype de IA, há 10, 15 anos atrás. Sim. E viés é muito difícil de você resolver. O viés computacional, ele na verdade é a ponta do iceberg. Quando embaixo dele você tem os vieses individuais, né? Que são aqueles que nós temos por conta das nossas criações, por conta das nossas visões de mundo, etc. E os vieses sociais estruturais, né? Quando a gente fala de racismo estrutural, por exemplo, a gente está falando de um viés que está muito embaixo, que não vai ser uma pessoa sozinha que vai resolver. Então, assim, é um problema muito maior. Claro que eu não estou usando isso para
tirar tanto a responsabilidade da pessoa, do indivíduo, quanto de quem monta os sistemas e tentar reduzir os vieses, mas para ilustrar como é complexo o tema. Eu acho que tem duas formas de você resolver. Uma que é a tradicional, criando obrigações legais, e outra que não é tão tradicional, mas é mais recente em toda a literatura, tudo mais, que é você regular comportamentos preventivos. Então, a primeira é obrigação legal. Se você tiver algum produto que gere, por exemplo, uma discriminação, que gere um racismo, que gere qualquer coisa que possa afetar o direito das pessoas, ponto. Isso tem que ser punido, a empresa tem que ser, enfim, processada, se condenada precisa pagar indenização, enfim, isso não há dúvidas disso daí, essa é a regra do jogo. O que a gente pode fazer para tentar reduzir a quantidade de litígios de empresas que vão para o judiciário e vão acabar gerando problemas para as pessoas é incentivar comportamentos preventivos, que é o compliance, né? Que é a governança e assim por diante. Então, quando a gente fala de fazer um treinamento para que as pessoas fiquem mais conscientes dos vieses na hora de programar um software, a gente está falando de compliance, a gente está falando de governança. Quando eu falo também em montar equipes de programação mais diversas, ou no mínimo supervisões externas ou órgãos de supervisão, como conselhos, etc., de diversidade, para poder olhar essas questões e tentar reduzir vieses humanos que surgem naturalmente, a gente também está falando de um comportamento preventivo. Então, acho que tem um papel muito legal da lei de tentar tanto incentivar comportamentos preventivos, quando, uma vez que você tem a violação, de punir fortemente isso daí. Acho que essa é a combinação que tem que acontecer para rolar uma questão de uma redução, se não zerar, acho que nunca, mas uma redução das questões de vieses. Perfeito. Acho que vieses nunca dá para eliminar, né? A gente sempre tem. É muito difícil. Eu queria te perguntar também, agora entrando um pouquinho na questão das leis, né? E acho que não tem como hoje falar de regulação de IA sem falar da União Europeia, Claro. né? Seja bem ou mal. Teve o projeto, né? Ele foi aprovado, agora está naquela fase de implementação, enfim, que na União Europeia sempre demora um pouco mais, Sim. né? Qual a sua avaliação sobre o projeto e quais são os pontos assim que te chamam a atenção positivamente ou negativamente, né, também? O AI Act da União Europeia é um projeto extremamente complexo. Ele é um projeto feito muito pensando nessa estrutura regulatória do direito comunitário da União Europeia, mas também é um projeto que ele traz um custo de implementação muito alto. Um custo de implementação que vai ser alto para as empresas, isso ninguém nega, mas que está sendo pouco olhado, mas um custo de implementação muito alto também para os próprios governos. Não à toa você vê a quantidade de empresas no Brasil e fora do Brasil que são órgãos ou empresas públicas que são processadas por mau uso de dados pessoais. Sim. Porque as empresas, elas gastaram milhões de dinheiro para se adequar à LGPD, GDPR na Europa e tudo mais, e os governos não têm esses milhões de dinheiros. Então, acaba Casa de sendo o ferreiro, governo, espeto de exato, pau, né? que acaba sofrendo com essas adequações, e acho que a gente vai conversar ainda muito sobre isso, do custo regulatório para os governos, para o Estado com E maiúsculo, para se adequar à lei. E aí, quando a gente começar a perceber o tamanho desse dinheiro e o quanto esse dinheiro podia estar sendo também aplicado em outras coisas, a gente vai pensar em soluções que tenham uma boa eficácia, talvez igual, talvez um pouco menor, mas que tenham um custo menor de implementação. Mas voltando para o AI Act, o AI Act ele tem sim uma influência enorme na legislação brasileira. Existe um movimento ou até uma tentativa de deslocamento dessa proximidade entre um e outro. Então você fala, mas do Brasil é baseado em outros princípios, do Brasil está diferente, tudo. Eu acho que isso também é parte de um discurso que já enxerga o efeito Bruxelas como uma coisa mais negativa do que positiva, e uma tentativa de manter o projeto de pé, sendo que ele sim tem muita coisa parecida. E as coisas que estão descoladas são, até meu ver, um pouco, são talvez piores ou talvez diferentes, que podem afetar o contexto brasileiro, né? Então, uma das características mais importantes do projeto da Europa é a separação entre o que são consideradas as IAs de alto risco, ou melhor, falando na forma como eu entendo, as tecnologias de alto risco e as tecnologias que não são de alto risco. Tecnologias de alto risco são tecnologias como eu citei, reconhecimento facial na segurança pública, o uso militar, são questões que usam podem usar dados ou podem ter finalidades que no fim do dia vão afetar muito a vida das pessoas e que precisam de um nível de regulação, um nível de olhar diferenciado para esse tipo de coisa. Sim. E na legislação europeia existe uma clareza
relativamente boa no sentido de que, ó, se você não se encaixa nisso, quase tudo dessa lei aqui não vai valer para você ou vai valer de uma forma muito subsidiária para você. Uhum. Então, ela pega muito leve com quem não encaixa nessas categorias, né? No Brasil, a gente trouxe essa visão de alto risco, Uhum. mas aquelas tecnologias que são IA, mas não se encaixam em alto risco, elas também têm que cumprir um monte de obrigações na lei que, na Europa, sequer deveriam cumprir, Entendi. tá? Então, eu falo muito de obrigações de compliance, de avaliações, de ter documentações e coisas que até, para mim, como, enfim, pessoa do direito, Uhum. soam para mim, talvez, exageradas ou, no mínimo, confusas, né? Uma das coisas que eu critico bastante na lei é um pouco a ideia de que, ó, você tem que fazer uma avaliação prévia e documentar essa avaliação prévia toda vez que você desenvolve um produto que usa IA. Primeiro, na definição da lei, um produto de IA pode ser praticamente qualquer coisa. Então, qualquer produto eu vou precisar ter um compliance de gestão, de questões prévias, etc. Isso pode gerar um custo enorme para startups, mas, ao mesmo tempo, ele ofende uma questão muito básica do direito, né? Eu avalio se eu estou sujeito à lei ou não todo dia, a todo tempo. Então, antes de falar alguma coisa para você, eu vou pensar 2 vezes falando, puta, será que eu vou falar uma coisa ilegal ou legal para ele? Será que eu vou atravessar a rua que é legal ou ilegal? Avaliações das empresas sobre se aquilo é legal ou ilegal, elas acontecem o tempo todo, assim como a gente faz avaliação. Se a gente fez a avaliação errada, a gente é punido, ponto. Mas eu não sou obrigado, ou não deveria ser obrigado a documentar essa avaliação que eu faço do que eu posso ou não falar para você, ou do que porque eu atravessei a rua ou não, principalmente quando é uma questão que não envolve alto risco. Quando envolve alto risco, estamos de acordo. Acho que uma coisa importante para a gente pensar. Tem essa questão também que a lei brasileira traz de você trazer uma responsabilidade que é uma responsabilidade solidária em alguns momentos entre não só a pessoa que desenvolve aquela tecnologia, mas o operador da tecnologia. E operadores de tecnologia somos todos nós. Todos nós usamos as tecnologias. Claro que a lei está falando de alguém que vende ou que usa para fins empresariais, etc. Mas, no fim, a gente está falando de todas as empresas no Brasil. E, muito em breve, todas mesmo, tá? E por exemplo, porque a gente sabe que o ChatGPT, ele permite, por exemplo, que eu crie um agente de IA e ofereça no marketplace, né, deles. Encaixaria nessa definição? Encaixaria, sem Entendi. dúvida. Porque sabe? aí a gente pega realmente no indivíduo, né? Não é nem na Perfeito. empresa. Mas encaixaria também em questões mais simples, como fiz um exame hoje de manhã e aí eu usei vários equipamentos aí que usam ou não IA, não sei o quê, de empresas globais que são a máquina, não sei o quê, tudo, mas com certeza a empresa que aplicou aquele lá que fez o exame, os médicos, talvez também podem ser responsabilizados não só pela responsabilidade profissional ou setorial que ele já tem, mas também pela responsabilidade de serem operadores de inteligências artificiais, o que me soa talvez aqui até futurista em certa medida, quando você olha por essa nomenclatura. Mas essa é uma questão importante, porque imagina o custo de tempo, de implementação e mais. E aí eu volto para o ponto, se fosse simplesmente para reclamar do custo para as empresas, eu acho que o meu argumento seria muito frágil, porque, pô, vai mais um advogado defendendo a empresa, tá? A empresa tem dinheiro, tem lucro, não sei o que e tal. Meio que o esperado, Exato, meio esperado. Mas aí eu trago algumas questões, que é a questão principalmente, será que esse custo, ele não é muito alto para o próprio Estado, com E maiúsculo, para o governo? Será que esse custo também não vai afetar as pequenas empresas de uma maneira desproporcional? E o principal, será que não temos outras soluções menos custosas ou mais eficientes que possam atingir resultados semelhantes? A gente está perdendo muito tempo com uma discussão que ela é complexa, ela é uma lei gigante, é uma lei com dezenas de artigos que vai ter que ser implementada e vai precisar de 1 milhão de órgãos e entidades governamentais cooperando para fazer isso, sendo que se tem uma única coisa no mundo que é finita, e eu não estou falando de dinheiro, é o tempo. A gente está pensando no tempo que funcionários, que servidores públicos vão alocar para colocar de pé algo que em alguns momentos pode parecer ficção científica, em outros momentos vai parecer um zelo por um sistema que poderia ser feito de outras maneiras mais simples, mais econômicas. Novamente, eu não discuto a questão das IAs de alto risco. Eu acho que IA de alto risco deveria, inclusive, estar sendo tratada de forma
mais detalhada, tá? Uhum. Eu sou um grande defensor da gente discutir mais com o debate público do reconhecimento facial. E esse é o debate que a gente devia estar tendo, não Sim. usar inteligência artificial como uma espécie de plataforma para a gente ter uma posição no debate global sobre o assunto, ou porque é o termo da moda, tudo mais. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com quando as leis são usadas como forma de plataforma, né? Uhum. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso, porque eu acho que é um problema que qualquer governo tem hoje quando quer regular qualquer tecnologia nova, porque o ritmo da tecnologia e da adoção da tecnologia é muito mais rápido do que o ritmo do Estado. E aí tem a questão de, bom, a gente precisa regular porque está crescendo e está começando, e também porque é importante a gente meio que marcar esse território, né? Olha, regulamos. Mas, ao mesmo tempo, é uma tecnologia que está evoluindo muito, e a gente não sabe se daqui a 2 anos, talvez, seja completamente diferente do que foi regulado hoje, né? Uhum. Como lidar com essa questão também e equilibrar esses dois tempos diferentes, né? São tempos que não são problema só do Estado e do governo, mas da natureza das coisas, Uhum, né? Então, quando a gente fala o que é o direito ele surge quando, enfim, talvez macacos ou homens pré-históricos lá estavam brigando, começaram a brigar, começaram a se matar, e alguém levantou a mão e falou, puxa, se a gente se matar aqui não vai dar certo, vamos levantar a mão e vou criar uma regra aqui falando que não dá para se matar. uhum, O direito, ele é resultado de uma resposta a um fato social que já aconteceu. Então, o direito está sempre olhando para trás, é um retrovisor. Ele uhum. olha o fato, ele examina o fato, fala, legal, isso aconteceu, precisamos regular. Inovação é sempre para frente. Ninguém está É. pensando, ninguém tem ideia do que vai surgir, e é exatamente isso que faz a inovação ser algo tão disruptivo, tão legal, tão diferente. E esse conflito, ele não é de hoje, ele Uhum. acontece sempre, em toda a história aconteceu, com as bicicletas aconteceu, quando a gente falava das bicicletas, aconteceu quando os carros, eles dividiam o espaço com as carroças, ele sempre vai acontecer. E a questão é, se a gente vai ter bom senso, essa ideia que às vezes é muito rara na política, né, Uhum. no debate legislativo, tudo, para entender que algumas coisas a gente vai precisar de um olhar mais forte para o judiciário, para aplicação de princípios, para um entendimento rápido de agências reguladoras em relação a temas emergentes e quais são as coisas que realmente a gente vai perder tempo regulando. Eu tenho um exemplo bem legal que mostra como o bom senso, às vezes, é importante na legislação, né? Nos anos 2010, entre 2007 e 2012, foram propostos 5 projetos de lei no Congresso sobre Photoshop. Eles usavam, inclusive, a palavra Photoshop palavra como Photoshop. referência Uhum. nos projetos. Estava tendo aquele debate muito grande, tanto na publicidade quanto na televisão, sobre retoque, Uhum. principalmente em fotografias de mulheres e quanto isso fazia mal e faz mal para o psicológico, tudo. Uhum. E esses 5 projetos de diferentes deputados e deputadas, eles falavam que toda e qualquer imagem que tem uma manipulação em programas no estilo do Photoshop, precisa haver um aviso embaixo falando imagem manipulada por Photoshop. Da mesma maneira como a gente tem uma imagem beba com moderação Uhum. ou cigarro mata nos produtos altíssimo risco. Por bom senso, essa regulação não passou. Porque imagina se tivesse passado, como seria a nossa vida em 2024. A gente abriria toda a internet, todas as fotos, Qualquer story no tudo, Instagram. qualquer coisa deveria ter aquele aviso de, puxa, isso daqui está manipulado. Tá? Obviamente, a gente precisa, e a gente passou os últimos anos, e eu acho que tem que discutir mais, sobre os efeitos dessa manipulação excessiva, Uhum. e quando essas manipulações são feitas de uma maneira criminosa para ofender alguém ou para violar os direitos de uma pessoa, ela vai para o judiciário. A gente aprendeu e aprende todo dia a lidar com isso. Uhum. Mas não precisa de uma regulação para isso. Tá? Esse é o tipo de bom senso que eu acho que a gente precisa também ter no debate. Olhar, poxa, tem coisas aqui que a gente não vai conseguir regular, porque são coisas que a gente não consegue nem prever os efeitos disso para a sociedade. Sim. Existe uma discussão no projeto de lei de que imagens, que são as chamadas mídias sintéticas, né? Uhum. Imagens são feitas tanto por um sistema automatizado quanto por uma pessoa, precisam ter um aviso de, isso daqui foi criado aí com IA. O que também vai ser uma coisa que pode ter um efeito péssimo no futuro, porque imagina, se hoje qualquer programa, Photoshop, Uhum. tem o botãozinho para você aprender, colocar lá e mexer, criar uma nova coisa tal, ou mesmo existem imagens que são feitas no comércio para manipulação rápida, Uhum. de troca de valor, de produto, não sei o que tal, só muda o texto. Será que a gente vai ter que todo lugar ter também o aviso foi criado por IA? Isso, poxa, agora parece que a gente vai ter em 2 ou 3 lugares, mas no futuro próximo a gente vai ter em todos os lugares. Vai ser realmente
totalmente espalhado. Faz sentido isso? E acho que até a questão que você colocou, talvez tenham coisas mais importantes para a gente Exato, discutir no momento, exato. né, do que essa indicação. Eu acho que, e talvez eu soe um pouco filósofo aqui, mas a gente precisa tomar mais cuidado com o tempo. A gente precisa começar a perceber o tempo como ativo importante, inclusive quando nós temos decisões legislativas parlamentares para serem tomadas. Qual o tempo que a gente quer que as pessoas gastem com isso? Eu, pensando numa eleição agora que vai acontecer, eu não quero que o meu parlamentar, que é a minha pessoa escolhida para candidato a vereador, prefeito, perca tempo excessivo com esse assunto e, poxa, de repente não dedique assunto suficiente para temas que eu considero mais emergentes para mim, saúde, emprego, educação. E as pessoas falam, mas o governo tem estrutura para isso. Não, não tem. As empresas não têm, as pessoas não têm, você e eu não damos conta dos nossos dias, entendeu? Tempo é o maior ativo que a gente tem, a gente precisa começar a alocar melhor esse tempo, sabe? Bom, a gente tem também no podcast sempre a pergunta do patrocinador. E acho que é sempre nessa intersecção entre os temas e cripto, né? E a gente sabe que a gente teve a aprovação no Marco Legal das Criptomoedas, né, em 2022, entrou em vigor ano passado, e a gente tem essas discussões agora de IA, né, que é, enfim, uma novidade, entre aspas, mas com várias novidades. Você acha que tem como ter uma ponte, uma conexão, ou um influenciar o outro, ou são temas totalmente separados, né? A gente sabe que agora quem está falando mais de regulação de cripto é o Banco Central. Dá para ter alguma conexão nisso aqui? Eu acho que sim, porque dentro da regulação mais ampla de IA, uma das coisas que são mais discutidas hoje é a questão da transparência. Não gosto muito desse nome, transparência algorítmica, eu não sou muito fã dessa expressão, mas basicamente da transparência de como decisões são tomadas por sistemas automatizados, né? E eu acho que é um debate sobre transparência que ele sempre existiu, mas ele ganhou muita força com a discussão de IA. E é um debate que naturalmente pode e vai contaminar outros debates de governança digital. A gente já vê isso no campo de confiança e segurança, trust and safety, no campo de moderação e em vários lugares, né? Acho que é um erro a gente imaginar o Banco Central como uma ilha desconectada com a realidade das discussões de governança digital no Brasil e no mundo. E também acho que isso pode, de alguma maneira, impactar regulamentações específicas que estão sendo pensadas para criptomoedas. Seja na questão dos vieses algorítmicos, que a gente falou aqui, mas também na questão de transparência, em como a gente vai também tornar algumas decisões de plataformas ou como a gente vai fazer com que alguns controles que essas plataformas vão ter tornem-se mais transparentes para que possam ser eventualmente até questionados pelos consumidores e consumidoras. Então, eu acho que um dos pontos relevantes desse debate é trazer a questão da transparência na tomada de decisões para um palco central. No mundo da LGPD, em 2016 a 2018, quando a gente estava no auge do debate lá, já tínhamos essa discussão, mas muito focada em dados pessoais, e não foi uma discussão central em todo o debate. Eu acho que agora, com IA e o nível mais sofisticado de software com decisões automatizadas, a gente traz a transparência num lugar mais central. Eu acho que esse debate de transparência ele também vai acabar contaminando a regulamentação do Banco Central. Bom, a gente está caminhando para o fim, mas eu tenho algumas perguntas ainda para fazer, então claro, vamos lá. A primeira que eu queria fazer, na verdade, é quase uma curiosidade. Se for da questão do tempo, a gente passou muito tempo focado nesse projeto de IA. Inclusive políticos falando, não, agora vai aprovar, e travou o projeto, né? Me pareceu muito semelhante ao que aconteceu no projeto de Big Tech também de regulação, e que no fim também travou. Na sua visão, por que travou? E tem como destravar esse projeto, né? Qual a perspectiva? Eu acho que projetos travados são comuns em toda a democracia. Então, desde os tempos da República Romana. E isso acontece quando não há consenso. Tá? É ilusão a gente achar que os projetos vão para o plenário da Câmara e lá eles são votados, tudo, quando na verdade lá é só uma formalização de várias conversas, de várias trocas de experiência, de vários ajustes que são feitos em todos os projetos que passam pelo Legislativo. Isso é natural. Política é a arte do consenso, de buscar o consenso, ou tentar o consenso. Então, os melhores políticos e que o mundo teve são aqueles que conseguiam juntar diferentes visões de mundo em torno de objetivos comuns para o bem-estar social. Então, quando a gente traz isso desse plano mais filosófico, um plano mais prático, você citou aí, para mim o projeto de IA, ele
está demorando para ser aprovado porque não há consenso. E esse consenso, a gente não está falando de empresas ou de pessoas que têm uma voz diminuta e que não representam a maioria. São empresas ou pessoas que têm vozes importantes e que, sim, fazem parte dessa discussão, desse dissenso positivo aí, que está clamando, que está buscando mais espaço de discussão, mais espaço de regulação. Esse projeto de IA, especificamente, ele foi feito com um modelo de transparência mesmo das decisões regulatórias e também de levar isso para o público de forma mais aberta, para o público, para a sociedade, para uma discussão maior, de forma muito diferente do Marco Civil da Internet de 2014, que tem uma discussão muito mais ampla. Sim. Claro, são outros momentos. A gente não pode colocar 2014 no mesmo balaio de 2024 em termos institucional. Vai dar para chegar no consenso? Tá. É um tema que dá para chegar no consenso? Eu acho que um consenso em que ninguém está 100% satisfeito, sim. Eu acho que esse é o que eu penso. O problema nesses consensos, nessa busca de consenso político, é quando a pessoa ou os lados do debate, eles deixam de fazer concessões, porque também faz parte da política, concessões para algum lado. Eu tenho dúvidas especificamente sobre esse projeto. Eu acho que o projeto tem problemas estruturais aí que talvez possam levar ele para ter mais dificuldade de ser aprovado. Não sei se nessa etapa, talvez essa etapa do Senado até consiga, mas mais para frente, na Câmara, salvo se ele passar por mudanças muito grandes de redação. E aí, eu não acredito, talvez esse projeto pode não ser o projeto que vai ser o projeto de regulação de IA, mas quem sabe possam surgir outras iniciativas no futuro próximo que substituam, complementem esse projeto. Então, eu diria que esse projeto, eu particularmente sou cético, mas eu também acredito que possam... Eu também duvido que não surjam outras iniciativas no futuro próximo. Perfeito. Acho que uma outra questão, por mais que a gente tenha falado de vários assuntos importantes aqui, para quem está ouvindo o podcast, acho que a primeira preocupação que vem na cabeça é: eu vou perder meu emprego para IA? Acho que essa é a primeira questão, né? E é muito interessante porque, inclusive, esse não é um ponto muito abordado no projeto, né? Por mais que seja uma preocupação, acho que social, bem latente, assim, né? Qual a sua opinião, até um pouco pessoal mesmo, sobre essa questão, né, de IA e de emprego, como lidar com isso, né? O projeto ele foi feito com a cabeça ou com a visão, na minha opinião, mais ligada com proteção de dados pessoais. E é um erro a gente olhar só por esse lado, até porque existe muita IA que não usa dados pessoais, muitas tecnologias, como avião, como indústria e tudo mais. E também existem outras perspectivas para você analisar a questão de regulação de tecnologias com uma perspectiva de empregos, tá? Se a gente olhar, eu gosto muito de um gráfico que uma vez eu pesquisei para uma palestra que eu fui dar sobre o que aconteceu com os barbeiros quando surgiu as giletes, né? Hoje a gente fala popularmente, né? Gilete para qualquer lâmina de barbear. Então, quando surgiu as lâminas de barbear, você viu realmente uma queda muito grande na quantidade de barbeiros que trabalhavam e depois um aumento gradativo ao longo do tempo, porque esses barbeiros começaram a incorporar novos serviços, não só fazer a barba, mas também cortar o cabelo, ou fazer do corte, da barbearia também um espaço de convivência, enfim. E a gente consegue ver claramente que as taxas de emprego, elas caem imediatamente quando uma nova tecnologia é adotada, e esse desemprego, ele é reduzido ao longo do tempo porque ele é alocado em outros lugares ou mesmo reaproveitado na mesma indústria de outra forma, tá? O que não muda o fato que essa visão longo prazista aí, ela ignora que pessoas vão sofrer. No curto prazo, No curto prazo. Pessoas imediatamente vão ter problemas. A gente está vendo, ou pode ver várias profissões que vão ser prejudicadas com o uso de IA. E aí, para mim, a regulação não é nem uma regulação restritiva e nem uma espécie de ludismo de quebrar as máquinas, nada disso, mas o caminho é o letramento digital, né? A capacitação, as competências digitais das pessoas, para as pessoas aprenderem a usar aquelas ferramentas para otimizar o seu tempo, de novo, e também aplicar melhor para o seu trabalho e também se requalificarem profissionalmente. Isso volta a gente falar da questão da regulação, porque no fim do dia, muitos políticos, e até de uma forma demagoga, eles vão usar a questão de regulação de IA como uma vitória política. Eu regulei a IA, não sei o que e tal. Quando você para pensar,
para o legislativo, não estou falando para o resto da sociedade, mas para o legislativo é muito barato você fazer uma regulação de IA. É o custo de você botar uma lei de pé, tá? E a vitória política aí parece simples, por mais difícil seja. Porque, na verdade, o que é difícil é, por exemplo, você colocar cidadania digital e competências digitais no currículo de todas as crianças, em todas as escolas, treinar professores, pagar bem os professores e fazer essas pessoas, desde o ensino fundamental 1, ter um super preparo para esse tipo de coisa. Isso é a verdadeira coisa difícil de fazer, né? Então, sim, eu acho que a gente não pode ser hipócrita e achar que IA não vai tirar empregos, não vai mexer em empregos. Vai sim. E para isso a gente precisa de soluções imediatas que são muito mais caras do que regulação. E eu não vejo outra saída a não ser pensar em soluções de letramento digital. E que talvez por isso não estejam sendo muito discutidas, né? Exato, é muito... De novo, vamos pensar o governo como um agente racional, né? Qualquer agente racional, ele quer fazer o quê? Ele quer buscar decisões que maximizem o seu retorno com o menor custo. Para qualquer governo, independentemente de partido político, criar uma lei que force empresas a se adequarem e tal, e que vai passar pelo legislativo assim, assado, é uma solução muito mais conveniente do que uma solução estrutural de educação, por exemplo, ou uma solução estrutural de qualificação profissional. São questões que a gente deveria estar realmente debatendo. E aí que também tem uma diferença, né? Essas são questões que não trazem o benefício de curto prazo. Que isso também é uma característica típica da democracia. As propostas que têm um resultado em 4 anos vão ser sempre privilegiadas as propostas que têm 15, 20 anos. Não estou defendendo, não estou criticando a democracia falando que não é o sistema ideal, é o melhor sistema que tem. Mas a gente precisa pensar também em formas de trazer esse tipo de pensamento de longo prazo para um modelo que não fique tão preso com soluções imediatistas e que não vão resolver os problemas de verdade. Sim. Bom, com essa provocação, acho, para os nossos ouvintes, a gente termina o podcast de hoje. Queria agradecer demais, Pedro, por ter topado o convite, João. pela conversa. Adorei Foi o papo. muito legal. Ainda vai voltar outras vezes, porque IA e regulação acho que vai dar muito pano para manga. Vou adorar o convite. Pode contar conosco. Perfeito. E é isso, gente. Se vocês quiserem continuar acompanhando tudo sobre o futuro do dinheiro, IA, cripto, blockchain, vocês já sabem, é só continuar acompanhando a gente por aqui. Até a próxima!